Ela está grávida, despejada, humilhada. Carregando uma mala e um filho na barriga, ela anda sem rumo, até encontrar trabalho em uma vinícola isolada. Mas quando vê o dono, algo a paralisa. Ele é um homem enigmático, rico, e está numa cadeira de rodas, mas seus olhos brilham ao vê-la como ninguém jamais olhou. Você já foi julgado sem que ninguém perguntasse sua história? Já teve vontade de desaparecer, até que alguém enxergou você de verdade? Essa história vai tocar seu coração. Vai te mostrar que o amor pode surgir onde menos se espera. Mas cuidado, é impossível sair ileso dessa história. Curta agora se você acredita em segundas chances. Comente, ela não merecia isso. Se seu coração já ficou apertado só com essa introdução. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que a vida ainda surpreende. E se inscreva, porque essa história vai te marcar. A chuva batia forte no vidro embaçado do ônibus quando Clara sentiu a primeira contração falsa. Suas mãos tremeram ao segurar a barriga de 6 meses, enquanto o veículo chacoalhava pela estrada de terra. O cheiro de mofo dos bancos rasgados misturava-se ao perfume barato que ainda carregava da vida anterior, quando ainda tinha uma vida. "Próxima parada, Vinícola Santo André!" gritou o motorista. E Clara sentiu o coração disparar. Era ali. Seu último refúgio antes de dormir na rua, com um bebê crescendo dentro dela. A mala pesada bateu contra sua perna quando desceu. O couro sintético estava rachado, deixando escapar uma blusa rosa que Rodrigo havia dado no aniversário, antes de sumir quando soube da gravidez. Clara empurrou a lembrança para longe e ergueu o queixo. Não podia se dar ao luxo de chorar agora. A propriedade se estendia além do que seus olhos conseguiam alcançar. Fileiras infinitas de parreiras dançavam com o vento, criando um sussurro que parecia uma canção melancólica. O ar carregava o aroma doce e amadurecido das uvas, misturado com terra molhada e algo que ela não conseguia identificar. Talvez esperança. "Você deve ser a moça da cidade." A voz áspera a fez virar. Um homem de uns 60 anos, com mãos calejadas e olhos desconfiados, a observava de cima a baixo. Seu olhar parou na barriga. "Sou José, capataz. A patroa me disse que você viria." Clara engoliu seco. "Sim, senhor, Clara Santos. Muito obrigada pela oportunidade." José riu sem humor. "Oportunidade? Moça, aqui não é casa de repouso para mãe solteira. Você vai trabalhar de verdade." Ele pegou a mala sem delicadeza. "E já vou avisando. O patrão não gosta de problemas. Então qualquer drama, você pega a estrada de volta." Eles caminharam por um trilho de pedras irregulares. Clara sentia cada passo ecoar em suas pernas inchadas, mas não reclamou. Ao longe, funcionários a observavam dos vinhedos, sussurrando entre si. Uma mulher de meia idade, com avental sujo de terra, apontou para ela e balançou a cabeça com desaprovação. "Aquela é a dona Marta", disse José, notando seu olhar. "Cozinheira e fofoqueira oficial. Cuidado com ela. Tem língua afiada e não gosta de caras novas." A casa dos funcionários era simples, mas limpa. Paredes de tijolo à vista, cheiro de café forte e sabão em pó. José abriu a porta de um quarto minúsculo. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira descascada e uma janela que dava vista para os fundos da propriedade. Suas obrigações começam às 5 da manhã. Limpeza geral, organização dos depósitos, ajuda na colheita quando necessário. Ele a encarou sério. E uma regra sagrada: não se aproxime da casa principal. O patrão valoriza sua privacidade acima de tudo. Clara assentiu, colocando a mala sobre a cama. O colchão afundou com um ruído seco. "Posso perguntar? Ele é muito rigoroso." José hesitou. "Ele é complicado. Sofreu muito nos últimos anos. Prefere ficar sozinho." Sua voz baixou.
Nem todos os funcionários já o viram pessoalmente, e é melhor assim. Quando ficou sozinha, Clara sentou na cama e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. O silêncio do campo era quebrado apenas pelo vento nas parreiras e pelo canto distante de algum pássaro. Ela colocou as mãos na barriga e sentiu um chute suave. "Oi, meu amor", sussurrou. "Chegamos no nosso novo lar. Não é o que eu sonhei para você, mas..." Sua voz embargou. "Mamãe vai fazer dar certo. Prometo." O jantar foi servido em uma mesa comprida de madeira, onde cerca de 10 funcionários se reuniram. O cheiro de feijão tropeiro e linguiça defumada fez seu estômago roncar, mas ela comeu em silêncio, sentindo todos os olhares sobre si. "Então você é a novata", disse Dona Marta, servindo-lhe uma porção generosa. Seu tom não era exatamente acolhedor. "Quantos meses?" "6", Clara respondeu baixinho. Marta trocou olhares com outros funcionários. "E o pai? Fugiu quando soube?" O silêncio na mesa ficou pesado. Clara sentiu as bochechas queimarem. "Ele não faz parte da nossa vida." "Claro que não", murmurou alguém. "Nunca fazem." José bateu o punho na mesa. "Chega! A vida dela não é da conta de vocês." Ele olhou para Clara com algo que parecia compaixão. "Aqui todo mundo tem uma história. O importante é trabalhar direito." Mais tarde, quando voltou ao quarto, Clara encontrou uma manta limpa dobrada sobre a cama e um copo de leite morno na mesinha. Não havia bilhete, mas ela soube que José havia deixado ali. Pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. Na madrugada, foi acordada por um som estranho. Vozes abafadas vinham da direção da casa principal. Clara espiou pela janela e viu luzes acesas no segundo andar. Sombras se moviam atrás das cortinas, mas não conseguiu distinguir nada além disso. "Vai ficar tudo bem, meu amor", ela sussurrou para a barriga, acariciando-a suavemente. "Mamãe vai conseguir. Nós vamos conseguir juntos." Ela fechou os olhos, permitindo que o som do vento nas parreiras a embalasse. Amanhã seria seu primeiro dia de trabalho real. Amanhã começaria a construir uma nova vida para ela e seu filho, mesmo que tivesse que provar seu valor a cada passo. O cheiro doce das uvas entrava pela janela entreaberta, misturando-se com seus sonhos inquietos. Ela ainda não sabia que na casa principal alguém também não conseguia dormir, observando as luzes do alojamento dos funcionários e se perguntando sobre a mulher grávida que havia chegado naquela tarde chuvosa para mudar tudo. O despertador não foi necessário. Clara acordou às 4h30, com o bebê se mexendo inquieto em sua barriga. A madrugada trazia um frio úmido que penetrava pelos ossos, e ela vestiu o casaco mais grosso que possuía, um cardigã cinza que já havia visto dias melhores. O pátio da vinícola estava imerso em uma neblina dourada quando ela saiu. O cheiro de terra molhada misturava-se com o aroma adocicado das uvas maduras, criando uma sinfonia olfativa que a fez inspirar profundamente. Pela primeira vez em meses, não sentiu náusea matinal. Pontual, gosto disso. José apareceu carregando baldes e panos de limpeza. "Hoje você vai começar com o básico: limpeza dos depósitos de fermentação e organização do galpão principal." Ele a encarou seriamente. "E lembre-se do que falei ontem: a casa principal é território proibido." Clara assentiu pegando os materiais. O galpão era imenso, com enormes tanques de aço inoxidável que refletiam sua silhueta distorcida. O eco de seus passos reverberava no espaço, criando uma melodia solitária que a acompanhou durante as primeiras horas de trabalho. Ela esfregava o chão quando ouviu Dona Marta conversando com outra funcionária perto da entrada. "Não sei por que José a trouxe. Mulher grávida só dá problema", resmungava a cozinheira. "E ainda por cima sem marido. Que exemplo é esse?" "Talvez ela tenha suas razões", respondeu a outra voz, mais suave.
Razões? Marta riu com desdém. Moça, quando você não sabe fechar as pernas direito, as razões não importam. E olha que ela não é feia. Aposto que veio parar aqui porque fez alguma besteira grande. Clara sentiu o rosto queimar, mas continuou esfregando o chão com mais força. A água com sabão espirrava, criando pequenas poças que refletiam a luz filtrada pelas janelas altas. Cada movimento era uma tentativa de canalizar a raiva e a humilhação para algo produtivo. Clara! A voz de José a fez erguer a cabeça. Preciso que você limpe o pátio externo também. Cuidado com as pedras soltas. Não quero acidentes. O pátio se estendia entre o galpão principal e a casa grande. Era pavimentado com pedras portuguesas irregulares que criavam desenhos sinuosos como ondas congeladas no tempo. Rosas trepadeiras subiam pelas colunas de uma pérgola, exalando um perfume delicado que contrastava com o cheiro mais rústico dos vinhedos. Ela estava varrendo perto da fonte central quando sentiu um olhar intenso, penetrante. Clara ergueu os olhos lentamente e o viu. Na janela do segundo andar da casa principal, uma silhueta masculina a observava. Mesmo à distância, conseguiu distinguir traços marcantes. Cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, ombros largos e algo que a fez engolir seco. Ele estava sentado, numa cadeira de rodas. Seus olhos se encontraram por um instante que pareceu eterno. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar. Curiosidade, talvez melancolia, e uma intensidade que a fez sentir como se ele pudesse ler sua alma através da distância. Ela baixou os olhos rapidamente, fingindo se concentrar na varredura, mas sentia a pele formigando sob o peso daquele olhar. Quando se atreveu a erguer o rosto novamente, a janela estava vazia. Ele estava te observando, né? A voz a fez pular. Era Carla, uma das funcionárias mais jovens, que se aproximou carregando uma cesta de uvas. O patrão. Eu não sei do que você está falando, Clara gaguejou, voltando ao trabalho. Claro que sabe. Carla sorriu com cumplicidade. Ele faz isso às vezes. Observa da janela, mas nunca por tanto tempo. Ela se aproximou mais, baixando a voz. Sabe, ele nem sempre foi assim. Dizem que era um homem muito ativo. Viajava pelo mundo todo cuidando dos negócios da família. O que aconteceu? Clara perguntou antes de conseguir se conter. Acidente de carro há uns 3 anos. Perdeu a esposa na hora e ele... Carla fez uma pausa dramática. Ficou assim. Desde então, quase não sai do quarto. José é quem toca tudo aqui. Clara sentiu um aperto no peito. Que tristeza. É, mas sabe o que é estranho? Carla olhou em direção à janela. Hoje de manhã, quando você chegou no pátio, vi ele abrir as cortinas. Geralmente elas ficam fechadas o dia todo. O resto da manhã passou num borrão de atividades. Clara limpou, organizou, ajudou a carregar caixas de uvas para a seleção, mas não conseguia tirar da mente aquele olhar intenso. Havia algo nele que despertara uma sensação estranha. Não pena, mas uma espécie de reconhecimento, como se ambos carregassem feridas invisíveis. Durante o almoço, servido na mesma mesa comprida do jantar anterior, ela comeu em silêncio, enquanto os funcionários conversavam sobre a safra, o tempo, fofocas locais. Dona Marta a serviu com a mesma cara azeda, mas ao menos não fez comentários maldosos. Clara, José se aproximou quando ela terminava de comer. Preciso que você organize o depósito de ferramentas esta tarde. Está uma bagunça e amanhã chega pessoal novo para a colheita. O depósito ficava numa construção anexa, meio escondida, atrás do galpão principal. Era um ambiente abafado, com cheiro de óleo e metal, onde dezenas de ferramentas se amontoavam sem ordem aparente. Clara começou separando por categoria: podadeiras, rastelos, cestas, mangueiras. O trabalho era pesado para uma grávida, mas ela não reclamou.
Cada ferramenta limpa e organizada era uma pequena vitória, uma prova de que merecia estar ali. O suor escorria por suas costas e ela parava frequentemente para respirar e acariciar a barriga. "Calma, meu amor", sussurrava para o bebê. "Mamãe está só trabalhando para nos dar um futuro melhor." Era meio da tarde quando ouviu o barulho. Um ruído metálico, como rodas girando sobre pedra. Vinha da direção do pátio. Clara espiou pela pequena janela do depósito e o viu novamente. Ele estava no pátio, numa cadeira de rodas elegante, tentando manobrar entre as pedras irregulares. Usava uma camisa social azul clara que realçava seus olhos, e mesmo sentado era possível perceber que era um homem imponente. Os músculos dos braços se contraíam sob o tecido enquanto ele lutava com as rodas que insistiam em travar entre as pedras. Clara o observou por alguns instantes, dividida. José havia sido claro sobre não se aproximar. Mas havia algo na determinação frustrada daquele homem que a tocou profundamente. A cadeira travou novamente e ela o viu suspirar com irritação, passando as mãos pelos cabelos numa demonstração de cansaço que a fez tomar uma decisão impulsiva. Ela saiu do depósito. "Com licença", disse suavemente, aproximando-se devagar para não assustá-lo. "Posso ajudar?" Ele ergueu os olhos para ela e Clara sentiu o ar faltar. De perto, seu rosto era ainda mais marcante, traços masculinos bem definidos, uma barba por fazer que lhe dava um ar selvagem, e olhos de um verde acinzentado que pareciam guardar 1000 segredos. "Você não deveria estar aqui", ele disse, mas sua voz não tinha raiva. Era profunda, levemente rouca, com um tom que sugeria mais surpresa que irritação. "Eu sei", Clara admitiu, colocando as mãos atrás das costas. "Mas vi que estava com dificuldade e quis ajudar o coitado do aleijado." A dureza súbita na voz dele a fez recuar meio passo. "Não, quis ajudar uma pessoa que estava precisando." Eles se encararam em silêncio. Clara podia ouvir o próprio coração batendo, misturado com o sussurro distante do vento nas parreiras. O perfume masculino dele chegava até ela, algo amadeirado, sofisticado, que contrastava com os aromas rústicos da vinícola. "Como você se chama?" ele perguntou finalmente. "Clara, Clara Santos." "Clara." Ele repetiu seu nome devagar, como se estivesse testando o som. "Eu sou o patrão." Ela completou, oferecendo um sorriso tímido. "Não precisa se apresentar." Pela primeira vez, ela viu algo que poderia ser o início de um sorriso nos lábios dele. "Rafael. Meu nome é Rafael." Clara assentiu, notando como o nome combinava com ele. "Posso ajudar com a cadeira, Rafael?" Ele hesitou, então acenou. Clara se posicionou atrás da cadeira, colocando as mãos no apoio. Quando seus dedos roçaram os dele acidentalmente no movimento, sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. "Para onde?" ela perguntou, tentando manter a voz firme. "Ali." Ele apontou para um banco de pedra sob uma árvore frondosa. "Só queria respirar um pouco." Ela o empurrou cuidadosamente pelo pátio irregular, tomando cuidado para não chacoalhar muito. Quando chegaram ao banco, ele transferiu-se da cadeira com movimentos precisos e fortes, demonstrando uma força nos braços que a impressionou. "Obrigado", ele disse simplesmente. Clara ia se afastar quando ele falou novamente. "Você está grávida?" Não era uma pergunta, mas ela respondeu mesmo assim. 6 meses. "E o pai?" A pergunta direta a pegou desprevenida. "Não faz parte da nossa vida." Rafael assentiu como se entendesse mais do que ela havia dito. "Deve ser difícil. Começar do zero em um lugar novo. Já passei por coisas piores", Clara respondeu, e imediatamente se arrependeu da honestidade excessiva. Algo no olhar dele mudou, uma suavidade que não estava lá antes. "Eu também."
ele disse baixinho. Eles ficaram ali por alguns minutos em silêncio confortável, observando o movimento dos trabalhadores nos vinhedos distantes. Clara sentia que deveria voltar ao trabalho, mas havia algo naquele momento que a prendia. Clara! A voz estridente de Dona Marta cortou a tranquilidade como uma lâmina. O que você pensa que está fazendo? A cozinheira se aproximava com passos furiosos, o rosto vermelho de indignação. Atrás dela, outros funcionários observavam a cena com curiosidade mal disfarçada. Clara sentiu o sangue gelar. Estava se aproveitando da situação. Marta rosnou. Mal chegou e já quer se meter onde não foi chamada. Rafael se endireitou na cadeira e Clara percebeu uma mudança sutil em sua postura. A autoridade emanava dele como uma aura invisível. Dona Marta, ele disse calmamente, mas havia aço em sua voz. Clara estava me ajudando, a pedido meu. A cozinheira hesitou, claramente dividida entre a raiva e o respeito pelo patrão. Senhor Rafael, com todo respeito, a moça tem suas obrigações e eu tenho as minhas, ele cortou. Uma delas é decidir quem pode ou não conversar comigo em minha propriedade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara sentia os olhares de todos os funcionários sobre ela, alguns curiosos, outros claramente desaprovadores. Dona Marta abriu e fechou a boca algumas vezes, sem conseguir encontrar uma resposta adequada. Pode voltar ao trabalho, Clara, Rafael disse suavemente. E obrigado pela ajuda. Clara assentiu, evitando os olhares dos outros. Quando passou por Dona Marta, a mulher sussurrou baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Tome cuidado, menina. Homens ricos não brincam com gente como nós, só usam e depois descartam. De volta ao depósito, Clara tentou se concentrar no trabalho, mas suas mãos tremiam enquanto organizava as ferramentas. A conversa com Rafael havia durado poucos minutos, mas algo havia mudado. Ela sentia como se uma porta que estivera fechada por muito tempo tivesse se entreaberto, deixando entrar um raio de luz. Quando terminou o trabalho e voltou para o quarto, encontrou uma bandeja com jantar na mesinha. Sopa quente, pão fresquinho e um copo de leite. Não havia bilhete, mas dessa vez ela suspeitou que não havia sido José quem deixara ali. Ela se sentou na cama, acariciando a barriga enquanto comia. Que dia, meu amor, sussurrou para o bebê. Mamãe conheceu alguém hoje. Alguém que também está meio perdido no mundo. Pela janela, ela podia ver a casa principal. 2 janelas estavam iluminadas no segundo andar, e uma das cortinas estava entreaberta. Clara não podia ter certeza, mas por um momento achou ter visto uma silhueta observando em sua direção. Ela fechou os olhos, permitindo que o cansaço do dia a levasse. Mas antes de adormecer completamente, sussurrou uma prece silenciosa de gratidão. Pela primeira vez em meses, ela não se sentia completamente sozinha no mundo. E em sua casa principal, Rafael também se deitava, carregando nos pensamentos a imagem de uma mulher grávida e corajosa que havia se oferecido para ajudá-lo sem pedir nada em troca. Pela primeira vez em 3 anos, ele adormeceu sem pesadelos. O terceiro dia na vinícola começou com uma surpresa desagradável. Clara acordou com o som de vozes alteradas vindas do pátio. Ainda vestindo o pijama simples, ela espiou pela janela e viu Dona Marta gesticulando exaltadamente para um grupo de funcionários reunidos próximo à fonte. Não é normal uma mulher grávida ficar dando volta no patrão no segundo dia de trabalho. A voz estridente da cozinheira carregava uma indignação que fez Clara estremecer. Vocês viram ontem. Ela foi direto para ele, toda dengosa, fingindo que queria ajudar. Marta, você está exagerando. Tentou intervir José, mas sua voz soava cansada, como se já tivesse repetido isso várias vezes. Exagerando? Marta riu com escárnio.
Moço, eu tenho mais de 50 anos nesta vida. Já vi esse filme muitas vezes. Mulher desesperada, grávida de um que fugiu, chega num lugar novo e vai logo caçando quem tem dinheiro para bancar ela e o filho. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Suas mãos, involuntariamente, foram para a barriga, onde o bebê se mexia inquieto, como se pudesse sentir a tensão da mãe. O senhor Rafael não sai do quarto há 3 anos, continuou Marta, agora em tom conspiratório. E de repente aparece uma mulher bonita, toda necessitada, e no mesmo dia ele está no pátio conversando com ela? Coincidência? Eu duvido. Talvez seja bom para ele, sugeriu Carla timidamente. Faz tempo que não vejo o patrão sair de casa. Bom? Marta se virou para a jovem com olhos flamejantes. Você acha que é bom um homem na situação dele ser enganado por uma interesseira? Ele já sofreu demais. Não precisa de alguém se aproveitando da vulnerabilidade dele. Clara se afastou da janela, o coração martelando no peito. Cada palavra de Dona Marta era como uma agulhada, não só pela crueldade, mas porque tocava em seus medos mais profundos. E se as pessoas realmente pensassem isso dela? E se Rafael pensasse? Ela se vestiu com movimentos mecânicos, escolhendo uma blusa folgada que disfarçasse melhor a barriga. No espelho rachado do quarto, estudou seu reflexo com olhos críticos. Será que havia algo em sua aparência que sugeria oportunismo? O café da manhã foi servido em silêncio pesado. Clara sentou-se na ponta da mesa, evitando olhares, mas sentia o peso da desaprovação como uma nuvem escura sobre sua cabeça. Dona Marta batia as panelas com força desnecessária, criando uma sinfonia de irritação que ecoava pela cozinha. Clara! José se aproximou quando ela terminava de comer. Hoje você vai trabalhar na seleção de uvas. É época de colheita, então vai ter bastante movimento. O galpão de seleção fervilhava de atividade. Dezenas de funcionários classificavam cachos em mesas compridas, separando os frutos pelos tamanhos, cores e qualidade. O cheiro doce das uvas maduras misturava-se com o suor humano e a terra que ainda grudava nos cachos recém-colhidos. Clara recebeu seu posto numa mesa próxima às outras mulheres. O trabalho era repetitivo, mas relaxante. Pegar um cacho, examinar, separar em cestas diferentes. Suas mãos logo adquiriram o ritmo e ela começou a se sentir útil novamente. Então você é a novata. A voz veio de uma mulher de uns 40 anos, com cabelos grisalhos presos em um lenço colorido. Sou Teresa. Trabalho aqui há 15 anos. Clara, ela respondeu com um sorriso tímido. Prazer. O prazer é meu, querida. Teresa baixou a voz. E não liga para a Marta. Ela é assim com todas as mulheres novas. Tem ciúme da própria sombra. Outras funcionárias riram baixinho e Clara sentiu um pouco da tensão nos ombros diminuir. Talvez nem todos estivessem contra ela. É verdade que você conversou com o patrão ontem? Perguntou uma mulher mais jovem, com curiosidade genuína nos olhos. Apenas o ajudei com a cadeira de rodas. Clara respondeu cuidadosamente. Ele parecia estar com dificuldade. Nossa, que coragem! Murmurou Teresa. A gente mal vê ele. José é quem resolve tudo aqui há anos. Ele parecia solitário, Clara disse sem pensar. Então se arrependeu da franqueza excessiva. Claro que parece, interveio uma voz ácida. Clara se virou e viu que Dona Marta havia se aproximado. Homem viúvo, rico, deficiente. É presa fácil para qualquer mulher esperta. O silêncio que se seguiu foi cortante. Todas as funcionárias pararam de trabalhar, sentindo a tensão no ar. Clara sentiu o rosto queimar, mas forçou-se a manter a voz calma. Eu só o ajudei porque qualquer pessoa faria o mesmo. Qualquer pessoa? Marta riu com desdém. Querida, eu trabalho aqui há 20 anos. Nunca vi ninguém se oferecer para ajudar o patrão. Mas aí aparece uma mulher grávida, necessitada, e de repente vira samaritana?
Dona Marta, Teresa tentou intervir, mas a cozinheira estava claramente disposta a uma confrontação. Não, Teresa, alguém precisa falar. Marta se aproximou mais de Clara, que instintivamente protegeu a barriga com as mãos. Eu já vi essa história antes. Mulher jovem, bonita, com filho na barriga e sem pai por perto. Chega numa casa com um homem rico e solitário, faz papel de coitadinha e antes que se veja, já está casada e dona de tudo. Eu não sou assim, Clara disse, a voz tremendo de raiva contida. Não? Marta cruzou os braços. Então me explica por que, de todas as pessoas aqui, você foi a única que se aproximou dele? Por que logo você, que chegou ontem, teve a bondade de ajudar? Clara abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Como explicar que havia visto algo nos olhos de Rafael que ela reconhecia? A solidão, a dor, a sensação de estar perdido no mundo. Ela não consegue responder, Marta anunciou para as outras mulheres. Porque sabe que eu estou certa. Basta. A voz profunda cortou o ar como uma lâmina. Todas se viraram em direção à entrada do galpão. Rafael estava ali, na cadeira de rodas, mas sua presença dominava o ambiente como se estivesse de pé. O silêncio foi imediato e total. Ele entrou no galpão com movimentos precisos, navegando entre as mesas com uma habilidade que revelava familiaridade com o espaço. Usava uma camisa cinza escura que realçava seus olhos, e Clara notou que ele havia se barbeado. Senhor Rafael! Dona Marta gaguejou, claramente chocada com a aparição súbita. Nós estávamos apenas... Eu ouvi o que vocês estavam fazendo, ele disse calmamente, mas havia uma autoridade gelada em sua voz que fez todos recuarem. E é inaceitável. Ele parou a cadeira próximo à mesa onde Clara trabalhava. Ela podia sentir o calor que emanava dele, o cheiro sutil de seu perfume misturado com o aroma das uvas. Clara, ele disse suavemente, e ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Você poderia me acompanhar até o terraço? Preciso falar com você. Senhor Rafael. Marta se intrometeu, o rosto vermelho de constrangimento e raiva. A moça tem trabalho a fazer e o trabalho pode esperar. Sua voz não admitia argumentos. E Dona Marta, quero vê-la em meu escritório em 1 hora. Temos assuntos a discutir. O tom gelado com que disse isso fez a cozinheira empalidecer. Clara sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Ela não queria ser a causa de problemas para ninguém. Clara se levantou devagar, limpando as mãos no avental. Podia sentir todos os olhares sobre ela enquanto se dirigia para onde Rafael a esperava. Teresa lhe deu um sorriso encorajador, mas Marta a fuzilava com os olhos. Pode empurrar a cadeira, Rafael disse baixinho quando ela se aproximou. Sei que você não tem medo de me tocar. A observação a fez corar, mas ela se posicionou atrás da cadeira. Quando suas mãos tocaram o apoio, sentiu novamente aquela corrente elétrica que a desconcertara no dia anterior. Eles saíram do galpão em silêncio, sob os olhares curiosos dos funcionários. O terraço ficava na lateral da casa principal, um espaço elegante com vista panorâmica para os vinhedos. Mesa e cadeiras de ferro forjado, vasos com flores perfumadas e uma pérgola coberta de videiras criavam um ambiente íntimo. Rafael transferiu-se da cadeira para uma das poltronas com a mesma precisão que Clara já havia observado. Ela ficou de pé, incerta, até que ele acenou para a cadeira ao lado. Sente-se, por favor. O silêncio se estendeu por alguns momentos. Clara observava os vinhedos ondulando na brisa, tentando acalmar os nervos. O perfume das rosas da pérgola misturava-se com o aroma distante das uvas. Você não precisa se defender, Rafael disse finalmente. Eu sei quem você é. Clara olhou surpresa. Conhece? Reconheço sinceridade quando a vejo. E também reconheço o oportunismo. Você não tem nada do segundo. Como pode ter certeza? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar melhor. Rafael sorriu.
O primeiro sorriso verdadeiro que ela via dele transformava completamente seu rosto, revelando uma beleza que ia além dos traços marcantes. Porque uma oportunista teria aceito quando ofereci dinheiro ontem? Clara franziu as sobrancelhas. Você não ofereceu dinheiro. Não com palavras. Seus olhos se fixaram nos dela. Mas estava implícito na situação. Uma mulher grávida, necessitada, ajudando um homem rico e solitário. A maioria teria encontrado uma forma de mencionar dificuldades financeiras. Você só se ofereceu para ajudar. Clara sentiu uma onda de calor subir pelo peito. Eu não pensei em nada disso. Exatamente. Ele se recostou na poltrona. É por isso que sei que posso confiar em você. Confiar em mim para quê? Rafael hesitou, e pela primeira vez ela viu incerteza em seus olhos. Para não me julgar. Antes que Clara pudesse perguntar o que ele queria dizer, passos apressados ecoaram no terraço. José apareceu, claramente agitado. Senhor Rafael, desculpe interromper, mas Dona Marta está muito alterada. Está dizendo que vai embora. Que vá, Rafael disse simplesmente. Já deveria ter ido há muito tempo. José pareceu chocado. Senhor, ela trabalha aqui há 20 anos. E também é uma fofoqueira cruel que cria um ambiente tóxico. Rafael se virou para Clara. Você foi contratada para trabalhar aqui e merece fazê-lo sem ser perseguida por suposições maldosas. Clara se levantou abruptamente. Não quero ser a causa de ninguém perder o emprego. Você não é a causa, Rafael disse firmemente. A causa é o comportamento inadequado dela. Mas, Clara, a forma como ele disse seu nome a fez parar. Você já foi julgada injustamente antes? A pergunta a pegou desprevenida. Imagens lampejaram em sua mente. A sogra gritando, os vizinhos sussurrando, o desprezo nos olhos de pessoas que a conheciam desde criança. Sim, ela sussurrou. Então sabe como dói? Seus olhos se suavizaram. Eu não vou permitir que isso aconteça novamente. Não enquanto você estiver sob minha proteção. A palavra proteção reverberou no ar entre eles. Clara sentiu algo se mexer em seu peito. Não apenas gratidão, mas algo mais profundo e perigoso. José pigarreou, claramente desconfortável. O que devo dizer para Dona Marta? Diga que ela tem até o final do dia para arrumar suas coisas. E José, quero que Clara assuma a responsabilidade pela cozinha temporariamente. Eu? Clara se sobressaltou. Mas eu mal conheço a rotina. Você aprende rápido, Rafael disse com um meio sorriso. E tenho certeza de que cozinha melhor do que fofoca. Quando José se afastou, Clara se virou para Rafael. Por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Me defendendo? Me protegendo? Não me conhece? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido nos vinhedos distantes. Quando falou novamente, sua voz carregava uma vulnerabilidade que ela não havia ouvido antes. Talvez porque reconheço alguém que, como eu, sabe o que é estar quebrado e ainda assim continuar lutando. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de uma verdade crua que fez Clara sentir como se ele pudesse ver diretamente em sua alma. Pela primeira vez em meses, ela não se sentiu sozinha no mundo. Obrigada, ela disse suavemente. Não me agradeça ainda, Rafael respondeu, e havia algo em seus olhos que a fez estremecer. Você ainda não sabe em que se meteu. A notícia de que Clara assumiria a cozinha se espalhou pela vinícola como fogo em palha seca. Durante toda a tarde, ela sentiu os olhares pesando sobre seus ombros enquanto tentava se familiarizar com a rotina. Teresa havia se oferecido para ajudar, mas outras funcionárias sussurravam em cantos escuros, criando uma atmosfera de tensão que fazia seu estômago se contrair. Não pode ser tão difícil assim.
murmurou para si mesma, examinando as panelas enormes e os ingredientes organizados por Dona Marta. O cheiro residual da antiga cozinheira ainda pairava no ar, uma mistura de temperos fortes e ressentimento que parecia impregnar cada superfície. O jantar seria o primeiro teste. 20 funcionários esperando uma refeição decente, e ela precisava provar que merecia a confiança que Rafael havia depositado nela. Suas mãos tremeram ligeiramente ao acender o fogão industrial, mas a sensação familiar de cozinhar trouxe uma calma inesperada. Ela decidiu fazer algo simples, mas saboroso. Frango ensopado com legumes frescos da horta, arroz temperado com ervas e feijão cozido lentamente com linguiça defumada. Enquanto trabalhava, cantarolava baixinho uma música que sua avó costumava cantar, e o bebê, em sua barriga, pareceu se acalmar com um movimento rítmico. Cheira bem. A voz a fez virar. Carla estava na porta da cozinha, sorrindo timidamente. Precisa de ajuda. Obrigada, Clara respondeu, genuinamente aliviada. Você poderia me mostrar onde ficam os pratos de servir? Enquanto Carla a ajudava a preparar a mesa do refeitório, Clara notou que algumas funcionárias observavam com curiosidade. Outras, porém, mantinham rostos fechados, claramente ainda influenciadas pelas palavras venenosas de Dona Marta. Não liga para elas, Carla sussurrou. A Marta envenenou a cabeça de muita gente, mas elas vão ver que você é diferente. O sino do jantar tocou às 7 em ponto. Clara serviu as panelas fumegantes em travessas grandes, o aroma delicioso se espalhando pelo refeitório. Os funcionários chegaram em grupos, alguns conversando animadamente sobre o dia de trabalho, outros em silêncio carregado. Teresa foi a primeira a provar. Nossa, Clara, está delicioso! Exclamou, e Clara sentiu um alívio imenso inundar seu peito. Outros funcionários assentiram aprovando, e aos poucos a atmosfera começou a se relaxar. O som de garfos e facas contra os pratos, conversas baixas e até algumas risadas criaram uma sinfonia acolhedora que aqueceu o coração de Clara. Foi então que Sônia chegou. Clara não a havia visto antes. Uma mulher de uns 50 anos, magra e nervosa, com olhos pequenos e penetrantes. Ela se sentou pesadamente à mesa, olhou para o prato que Carla lhe serviu e fez uma careta. Diferente do que a Marta fazia, disse alto o suficiente para que todos ouvissem. O refeitório ficou ligeiramente mais silencioso. Clara continuou servindo, tentando ignorar o comentário, mas sentia a tensão voltando ao ambiente. Pelo menos está temperado, disse outro funcionário, claramente tentando ser diplomático. Está gostoso, afirmou Teresa com firmeza. E olha que eu sou exigente com comida. Sônia deu uma risadinha sarcástica. Claro que você vai defender Teresa. Vocês mulheres sempre se protegem quando convém. O que você quer dizer com isso? Teresa franziu as sobrancelhas. Nada não. Sônia cortou um pedaço de frango com movimentos bruscos. Só acho interessante como algumas pessoas conseguem subir na vida tão rapidamente. Ontem chegou, hoje já está mandando na cozinha. Clara sentiu as bochechas queimarem. Ela colocou a travessa na mesa com cuidado, tentando manter a compostura. Eu não estou mandando em nada, disse calmamente. Apenas assumindo uma responsabilidade temporária. Temporária? Sônia riu com desdém. E por acaso você tem experiência em cozinha industrial? Sabe calcular quantidade para 20 pessoas? Ou vai aprender na raça como tudo mais que fez até agora? O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara sentia todos os olhares sobre ela. Alguns solidários, outros curiosos, alguns claramente hostis. Sônia! José tentou intervir, mas a mulher estava claramente decidida a causar problemas. Não, José. Alguém precisa falar. Sônia se levantou, apoiando as mãos na mesa. A Marta trabalhou aqui 20 anos. 20 anos! E foi demitida por causa de uma mulher que chegou ontem. Isso não está certo.
A Marta foi demitida por criar problemas. Teresa rebateu, mas Sônia a ignorou. Problemas? Sônia virou-se para Clara com olhos flamejantes. O problema é uma mulher grávida, sem marido, que mal chegou e já está se esfregando no patrão. O silêncio foi ensurdecedor. Clara sentiu como se tivesse levado um tapa. Suas mãos foram instintivamente para a barriga, protegendo o bebê da hostilidade que preenchia o ambiente. Ela não fez nada de errado. Carla tentou defender, mas sua voz soou fraca diante da fúria de Sônia. Não fez? Sônia riu com crueldade. Então me explica como uma desconhecida consegue em 2 dias o que funcionários antigos nunca conseguiram. A atenção pessoal do patrão. Chega, Clara disse, a voz tremendo de raiva contida. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Vai para onde? Sônia a impediu de sair, bloqueando seu caminho. Vai correr para o patrão contar que estão sendo ruins com você? Vai fazer papel de vítima de novo? Eu nunca... Nunca o quê? Nunca se aproveitou da situação? Sônia se aproximou mais, sua voz baixa e venenosa. Você acha que nós somos cegas? Achar que não vemos o jogo? Mulher jovem, bonita, grávida e desamparada é o perfil perfeito para despertar o instinto protetor de um homem rico e solitário. Clara recuou, as lágrimas começando a arder em seus olhos. Não é assim, não é? Sônia ergueu a voz novamente. Então me explica por que o senhor Rafael, que não falava com funcionários há 3 anos, de repente está passeando com você no terraço como se fossem velhos amigos? A acusação pairou no ar como uma sentença. Clara olhou ao redor da mesa, vendo dúvida até mesmo nos rostos, que antes pareciam amigáveis. Só Teresa e Carla mantinham expressões solidárias. Porque eu não julgo as pessoas pela aparência. Uma voz profunda cortou o silêncio como uma lâmina. Todos se viraram em direção à entrada do refeitório. Clara sentiu o coração parar. Rafael estava ali, mas não na cadeira de rodas. Ele estava de pé, apoiado em uma bengala elegante, mas de pé. Suas pernas tremiam ligeiramente com o esforço, mas ele se mantinha ereto, imponente, com uma autoridade que irradiava de cada fibra de seu ser. O silêncio foi absoluto. Garfos pararam no ar, bocas se abriram, olhos se arregalaram. Era como se uma aparição tivesse materializado no refeitório. Rafael deu um passo, depois outro. Seus movimentos eram cuidadosos, mas determinados, cada passo uma declaração de força e vontade. O som da bengala contra o chão ecoava como batidas de tambor no silêncio sepulcral. Senhor Rafael, José gaguejou, levantando-se tão rapidamente que derrubou a cadeira. O senhor está de pé, Rafael completou, sem tirar os olhos de Sônia, que havia empalidecido drasticamente. Sim, estou, e ouvi cada palavra que foi dita aqui. Ele continuou caminhando, lentamente, mas com propósito, até parar diretamente em frente a Sônia. Mesmo com a bengala, sua presença era intimidadora. 20 anos trabalhando aqui, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de poder. E você nunca se perguntou por que eu parei de aparecer? Sônia balbuciou algo incompreensível, claramente em choque. Foi porque descobri quem realmente são as pessoas quando acham que ninguém está olhando. Seus olhos percorreram o refeitório, fazendo contato visual com cada funcionário. 3 anos fingindo não conseguir andar. 3 anos observando, ouvindo, aprendendo quem merece meu respeito. Clara sentiu as pernas bambas. Ele estava fingindo todo esse tempo. Rafael se virou para ela e seus olhos se suavizaram. E em 3 dias, Clara me mostrou mais humanidade e bondade genuína do que vocês em 3 anos. Mas, senhor, Sônia tentou se recuperar. Ela é uma estranha, nós somos... Vocês são funcionários, Rafael a cortou friamente.
E como funcionários devem tratar todos com respeito, algo que claramente esqueceram. Ele deu mais alguns passos, aproximando-se de Clara. Ela podia ver o esforço que cada movimento custava, o suor em sua testa, a determinação férrea em seus olhos. Clara, ele disse suavemente, estendendo a mão livre para ela. Você está bem? Ela assentiu, não confiando na própria voz. Quando seus dedos tocaram os dele, sentiu uma corrente de calor e força. Quero que todos saibam, Rafael disse, voltando-se para o refeitório, mas mantendo a mão de Clara na sua, que Clara tem meu total apoio e respeito. Qualquer desrespeito a ela será considerado desrespeito pessoal a mim. O silêncio continuou absoluto. Alguns funcionários baixaram os olhos envergonhados. Outros observavam com fascínio a transformação do homem que acreditavam estar permanentemente inválido. E Sônia, Rafael focalizou novamente na mulher, que parecia ter encolhido vários centímetros. Suas palavras hoje mostraram exatamente por que preferi me manter afastado. Você tem até amanhã para decidir se consegue trabalhar respeitosamente com Clara ou se prefere seguir o mesmo caminho que Dona Marta. Sônia assentiu freneticamente, incapaz de formar palavras. Rafael respirou fundo, e Clara percebeu que ele estava chegando ao limite de suas forças. Instintivamente, ela se aproximou mais, oferecendo apoio discreto. A partir de agora, ele disse, sua voz ainda firme, apesar do cansaço visível, quero que todos lembrem que esta propriedade funciona baseada em respeito mútuo. E Clara demonstrou mais respeito em 3 dias do que muitos de vocês em anos. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Clara novamente. Ela não é apenas uma funcionária, ela é alguém sob minha proteção pessoal. E eu protejo quem é importante para mim. As palavras ecoaram no refeitório como uma bomba. Clara sentiu o coração disparar. Não apenas pelas palavras, mas pela forma como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Agora, Rafael disse, dirigindo-se a todos, quero que terminem o jantar em paz. E Clara, você pode se orgulhar, a comida está excelente. Com isso, ele se virou para sair, mas Clara viu suas pernas tremerem perigosamente. Sem hesitar, ela se posicionou ao lado dele, oferecendo seu braço como apoio. Posso acompanhá-lo? Ela perguntou baixinho. Por favor, ele respondeu, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que só ela pôde ouvir. Eles saíram do refeitório juntos, Rafael apoiado em sua bengala e no braço de Clara, deixando para trás um grupo de funcionários em choque total. No silêncio que se seguiu à saída deles, o único som era o da respiração coletiva de pessoas tentando processar o que acabaram de presenciar. Teresa foi a primeira a falar, sua voz cheia de admiração. Meu Deus! Ele se levantou por ela. Aí no corredor, enquanto ajudava Rafael a voltar para seus aposentos, Clara finalmente entendeu o que ele havia querido dizer no terraço. Ela realmente não sabia em que havia se metido, porque havia se metido no coração de um homem que estava disposto a se levantar literal e figurativamente para defendê-la. O silêncio no corredor era quebrado apenas pelo som ritmado da bengala contra o piso de mármore e pela respiração controlada de Rafael. Clara caminhava ao lado dele, oferecendo apoio discreto sempre que suas pernas vacilavam. O perfume masculino dele se misturava com o aroma de esforço físico, criando uma intimidade inesperada que fazia seu coração acelerar. Você não precisa fingir que está tudo bem, ela disse suavemente, quando chegaram à porta de seus aposentos. Posso ver que está doendo. Rafael parou, apoiando-se mais pesadamente na bengala. Seus olhos encontraram os dela, e pela primeira vez, desde que o conhecera, ela viu neles uma fadiga profunda que ia além do físico. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou. Que você podia andar?
Clara balançou a cabeça. Eu não sabia, mas notei pequenas coisas. A força em seus braços quando se transferia da cadeira, a forma como seus músculos se contraíam sob a calça. E hoje, quando você se levantou, não pareceu surpreso com o próprio movimento? Rafael sorriu fracamente. Você é mais observadora do que imaginei. Ele abriu a porta, revelando um apartamento elegante, mas austero. Paredes revestidas de madeira escura, estantes repletas de livros, uma lareira apagada e enormes janelas que ofereciam vista panorâmica para os vinhedos banhados pelo luar. O cheiro era de couro, papel antigo e uma solidão que parecia impregnar cada móvel. Entre, por favor, ele disse, dirigindo-se para uma poltrona de couro próxima à janela. Acho que você merece algumas explicações. Clara hesitou na entrada. Estar ali, naquele espaço íntimo, parecia cruzar uma linha invisível que ela não tinha certeza de estar pronta para atravessar. Tem certeza? Eu posso voltar amanhã. Clara. A forma como ele disse seu nome a fez parar. Por favor. Preciso que alguém saiba a verdade. Ela entrou, fechando a porta atrás de si. O ambiente era masculino e sofisticado, mas havia uma melancolia palpável no ar. Fotografias emolduradas sobre uma mesa mostravam Rafael em momentos mais felizes, viajando, rindo, sempre acompanhado de uma mulher loira e elegante que Clara presumiu ser sua falecida esposa. Rafael se deixou cair na poltrona com um suspiro de alívio, deixando a bengala ao lado. Clara se sentou no sofá próximo, notando como ele massageava discretamente as coxas. Há quanto tempo você consegue andar? Ela perguntou suavemente. 6 meses. Ele olhou pela janela, onde a lua cheia iluminava as parreiras como um mar prateado. Talvez um pouco mais. Os médicos disseram que era um milagre. A medula não foi completamente seccionada no acidente, apenas comprimida, com cirurgias, fisioterapia intensiva, mas você não contou para ninguém. Não! Sua voz carregava uma amargura que fez Clara estremecer. Sabe por quê? Ela balançou a cabeça, embora começasse a suspeitar. Porque descobri quem realmente eram as pessoas ao meu redor quando achavam que eu estava quebrado para sempre. Rafael se virou para encará-la. Funcionários que trabalhavam aqui há décadas, que eu considerava quase família, começaram a me tratar como um objeto de pena. Ou pior, como um inconveniente. Clara sentia a dor em sua voz como uma ferida aberta. Alguns achavam que eu não escutava quando conversavam nos corredores. Coitado do patrão, nunca mais vai ser o mesmo. A empresa vai à falência com ele nesse estado. Ele riu amargamente. Como se minha deficiência física me tornasse mentalmente incapaz também. Deve ter sido horrível. Foi revelador. Rafael se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Percebi que muitas pessoas só me respeitavam pelo que eu representava: poder, dinheiro, autoridade. Quando isso foi ameaçado pela deficiência, o respeito desapareceu. Clara compreendia agora a solidão que emanava dele. Por isso você se isolou. Exatamente. E quando comecei a recuperar os movimentos, decidi continuar fingindo. Queria ver quem me trataria com dignidade, mesmo achando que eu estava permanentemente limitado. E o que descobriu? Rafael olhou diretamente para ela e Clara sentiu como se ele pudesse ver sua alma. Que a maioria das pessoas falha miseravelmente nesse teste, até você chegar. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Clara sentia o peso do olhar dele, a intensidade de suas palavras. Desde o primeiro dia, ele continuou, você me tratou como um homem, não como um inválido. Não com pena, não com desconforto, mas com humanidade simples. Porque é isso que você é, Clara disse naturalmente. Um homem, a cadeira de rodas não mudava isso. Para você, não. Para outros, ele suspirou.
Você se ofereceu para me ajudar sem me diminuir. Conversou comigo olhando nos meus olhos, não desviando o olhar constrangida. E quando Dona Marta e Sônia te atacaram, vi como você se defendeu com dignidade, sem usar minha condição como escudo. Clara sentiu uma onda de calor subir pelo peito. Eu não pensei nisso como um teste, e é exatamente por isso que passou. Rafael se levantou devagar, caminhando até a janela. Suas pernas ainda tremiam ligeiramente, mas cada passo parecia mais firme que o anterior. Sabe o que mais me impressionou? O quê? Ontem, quando te vi pela primeira vez no pátio, você estava conversando com seu bebê. Sua voz se suavizou, acariciando a barriga, sussurrando palavras de encorajamento. Uma mulher grávida, sozinha, sem recursos, mas ainda assim protegendo e amando a criança que carrega. Clara levou as mãos instintivamente à barriga, onde o bebê se mexia suavemente. Naquele momento, Rafael continuou. Vi algo que não via há 3 anos. Coragem real. Não a coragem de quem tem tudo, mas de quem perdeu tudo e ainda assim escolhe continuar lutando. Você também perdeu tudo, Clara disse suavemente. Sua esposa, sua mobilidade, sua confiança nas pessoas. Perdi. Ele se virou para encará-la novamente. Mas estava me afogando em autopiedade. Você me lembrou que é possível estar quebrado e ainda assim manter a esperança. Clara se levantou, aproximando-se da janela onde ele estava. A lua cheia banhava seus rostos com uma luz prateada que tornava o momento quase mágico. Quando você me viu cuidando da minha barriga, ela disse hesitante, o que exatamente pensou? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos perdidos na paisagem noturna. Pensei que há muito tempo não via alguém lutando por algo maior que si mesmo. Você estava ali, grávida, rejeitada, trabalhando pesado, mas ainda sussurrando palavras de amor para seu filho. Era inspirador. Inspirador o suficiente para fazer você querer andar novamente? A pergunta saiu mais direta do que Clara pretendia, mas Rafael não pareceu se incomodar. Inspirador o suficiente para me fazer querer viver novamente. Ele se virou para encará-la completamente. Clara, você tem alguma ideia do que significa para um homem que desistiu de tudo ver alguém que nunca desiste de nada? A intensidade em seus olhos a fez deglutir com dificuldade. Rafael, não, deixe-me terminar. Ele deu um passo em sua direção, depois outro. Durante 3 anos, eu me convenci de que não havia razão para sair da cama, para lutar pela recuperação, para me conectar com o mundo. E então você apareceu, carregando uma vida dentro de você, enfrentando humilhações e ainda assim irradiando uma força que eu havia esquecido que existia. Clara sentia lágrimas ardendo em seus olhos. Você não me conhece de verdade, não sabe pelos que passei, as escolhas ruins que fiz. E sei que foi abandonada grávida, sei que foi expulsa de casa, sei que chegou aqui sem nada além de uma mala e uma esperança. Rafael estava próximo o suficiente agora para ela sentir o calor de seu corpo. E mesmo assim, quando me viu com dificuldade, seu primeiro instinto foi ajudar. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem você é. E quem eu sou. Ela sussurrou. Alguém que me fez lembrar que vale a pena lutar. Sua voz estava rouca de emoção. Alguém que, sem saber, me deu uma razão para querer me levantar novamente. O silêncio entre eles era carregado de uma tensão elétrica que fazia o ar parecer mais denso. Clara podia ouvir os batimentos de seu próprio coração ecoando em seus ouvidos. Rafael, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Eu sei que é complicado. Sei que você está vulnerável, que acabou de sair de uma situação ruim. Não estou pedindo nada, Clara. Apenas queria que soubesse que você salvou minha vida sem nem perceber.
As lágrimas finalmente transbordaram dos olhos de Clara. Como assim? Antes de você chegar, eu estava tomando decisões definitivas sobre meu futuro, sobre continuar ou não tentando. Sua voz baixou até quase um sussurro. Você me deu esperança quando eu não sabia nem mais o que significava essa palavra. Clara levou as mãos ao rosto, tentando conter as lágrimas. Eu não sabia. Como poderia saber? Rafael estendeu a mão, tocando gentilmente seu braço. Mas agora sabe. E quero que saiba também que, a partir de hoje, você nunca mais estará sozinha neste mundo. Nem você, nem seu filho. A promessa pairou no ar entre eles como um voto sagrado. Clara ergueu os olhos para encontrar os dele, vendo ali uma sinceridade que a fez acreditar pela primeira vez em meses que talvez existisse esperança para ela também. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, a voz embargada. Rafael sorriu. Não o meio sorriso cuidadoso que ela havia visto antes, mas um sorriso pleno que transformou completamente seu rosto. Porque você me ensinou que às vezes os milagres chegam disfarçados de pessoas comuns em momentos que menos esperamos. Ele fez uma pausa. E porque pela primeira vez em 3 anos, quando acordo de manhã, tenho uma razão para querer sair da cama. Clara fechou os olhos, permitindo que as palavras se infiltrassem em seu coração como chuva em terra seca. Quando os abriu novamente, viu Rafael observando-a com uma ternura que a fez sentir como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por me fazer sentir que valho alguma coisa. Rafael deu mais um passo, eliminando quase completamente a distância entre eles. Clara, você vale tudo. E naquele momento, banhados pela luz da lua que entrava pela janela, ambos compreenderam que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Não era apenas gratidão ou compaixão. Era o início de algo muito mais profundo e perigoso. Algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar, mas que se tornara inevitável desde o primeiro olhar trocado no pátio da vinícola. Os dias que se seguiram à revelação de Rafael fluíram como um sonho dourado. Clara assumiu completamente a cozinha e sua comida caseira e cheia de afeto conquistou até os funcionários mais resistentes. Sônia havia pedido desculpas formalmente e um novo equilíbrio se estabeleceu na vinícola. Mas era nas tardes que a magia realmente acontecia. Rafael havia abandonado completamente a farsa da cadeira de rodas. Agora caminhava pelos vinhedos com Clara, apoiado em sua bengala elegante, mostrando-lhe os segredos da propriedade que havia herdado de seu avô. Suas pernas ganhavam força a cada dia, assim como a conexão entre eles. Esta videira tem mais de 100 anos, ele disse numa tarde dourada, parando próximo a uma planta cujos troncos retorcidos pareciam esculturas vivas. Meu avô plantou quando comprou a terra. Dizem que as uvas mais antigas produzem o vinho mais saboroso. Clara acariciou suavemente as folhas verdes, sentindo a textura áspera sob seus dedos. Como as pessoas, talvez. Quanto mais experiência, mais ricas se tornam. Rafael sorriu, e ela notou como esses sorrisos vinham mais facilmente agora. É uma bela filosofia para alguém tão jovem. Eu não me sinto jovem, Clara admitiu, suas mãos indo automaticamente para a barriga de 7 meses. Sinto como se tivesse vivido várias vidas nos últimos meses. E qual vida está vivendo agora? A pergunta a pegou desprevenida. Clara olhou ao redor, os vinhedos se estendendo até o horizonte, o sol poente pintando tudo de dourado. Rafael ao lado dela, com olhos que a faziam sentir como se fosse a mulher mais desejada do mundo. A mais bonita que já tive, ela sussurrou, e viu algo se acender nos olhos dele. Clara. Sua voz estava rouca, carregada de uma emoção que ela reconhecia porque sentia a mesma coisa. Eles haviam parado de caminhar sem perceber.
O silêncio ao redor era quebrado apenas pelo sussurro do vento nas folhas e pelo canto distante de algum pássaro. O perfume das uvas maduras misturava-se com o aroma masculino que emanava de Rafael, criando uma atmosfera embriagante. "Preciso te contar algo", ela disse, o coração batendo acelerado. "O quê?" Clara respirou fundo, reunindo coragem. "Eu nunca estive com um homem." Rafael franziu as sobrancelhas. "Mas você está grávida." "Foi artificial." As palavras saíram numa correria. Inseminação artificial. "Eu queria muito ser mãe e pensei que podia fazer sozinha. Foi uma clínica particular. Eu economizei por 2 anos." A confissão pairou no ar entre eles. Clara sentia as bochechas queimarem de vergonha e vulnerabilidade. "O pai biológico?" Rafael perguntou suavemente. "Doador anônimo. Nunca o conheci, nunca vou conhecer." Ela baixou os olhos. "Quando contei para minha família, eles não entenderam. Disseram que era uma aberração, que eu havia desonrado todos eles. A sogra que me expulsou é mãe da minha melhor amiga, que se casou com outro homem e não quis mais me ver depois que soube." Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quando Clara finalmente se atreveu a olhar para ele, viu algo em seus olhos que a surpreendeu. Não julgamento, mas admiração. "Você decidiu criar uma vida porque queria amar alguém incondicionalmente", ele disse lentamente. "E sua família te rejeitou por isso?" "Disseram que eu era egoísta, que uma criança precisa de pai, que eu estava brincando de ser Deus." As lágrimas começaram a arder em seus olhos. "Talvez eles estivessem certos." "Não." Rafael se aproximou, pegando gentilmente seu rosto entre as mãos. "Eles estavam completamente errados." "Como pode ter certeza?" "Porque vejo como você ama esse bebê. Vejo como conversa com ele, como protege sua barriga quando se sente ameaçada, como seu rosto se ilumina quando ele se mexe." Seus polegares acariciaram suavemente as lágrimas que escorriam pelas bochechas dela. Qualquer criança seria abençoada por ter uma mãe assim. Clara fechou os olhos, permitindo-se absorver o conforto daquele toque, daquelas palavras. "Obrigada", ela sussurrou. "Pelo quê?" "Por não me julgar. Por não me fazer sentir como uma aberração." Rafael a puxou gentilmente para mais perto e Clara sentiu o calor de seu corpo irradiando através da roupa. "Clara, você é a mulher mais corajosa que já conheci. Decidir criar uma vida por amor, enfrentar a rejeição da família, começar do zero em um lugar desconhecido, isso não é aberração, é heroísmo." Ela abriu os olhos para encontrar os dele, tão próximos que podia ver as nuances douradas em seu verde acinzentado. "Você realmente acredita nisso?" "Acredito." Sua voz baixou até quase um sussurro. "E acredito que qualquer homem seria um idiota por não ver o tesouro que você é." O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Clara sentia como se estivesse à beira de um precipício, prestes a saltar para um território completamente desconhecido. "Rafael", ela começou, mas ele balançou a cabeça. "Eu sei que é complicado. Sei que você está grávida, vulnerável, que trabalha para mim." Ele fez uma pausa. "Mas não consigo mais fingir que não sinto o que sinto. E o que você sente?" Em resposta, Rafael se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas Clara não se afastou. Em vez disso, ergueu o rosto para encontrar o dele. O beijo foi suave inicialmente, quase hesitante, como se ambos estivessem testando um território sagrado. Mas quando Clara entrelaçou os braços ao redor de seu pescoço, algo se acendeu entre eles. Rafael a beijou com uma paixão que falava de meses de solidão, de desejo contido, de uma conexão que ia muito além do físico. Clara respondeu com igual intensidade, sentindo como se estivesse despertando de um longo sono.
Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Rafael apoiou a testa na dela, seus olhos fechados. Isso muda tudo, ele sussurrou. Eu sei. Não posso mais fingir que você é apenas uma funcionária. Clara sentiu o bebê se mexer, como se estivesse reagindo à agitação emocional dela. Rafael deve ter notado o movimento, porque abriu os olhos e baixou o olhar para sua barriga. Posso? Ele perguntou. Clara assentiu, tomando sua mão e colocando-a sobre a barriga arredondada. O bebê chutou exatamente onde a palma dele descansava, e Rafael sorriu com uma maravilha que a emocionou. Ele sabe que você está aqui, Clara disse suavemente. Ela, Rafael corrigiu com um sorriso. Aposto que é uma menina. Como pode saber? Intuição masculina. Seus olhos encontraram os dela novamente. E ela vai ser linda como a mãe. Clara sentiu uma onda de calor subir pelo peito. Rafael, Clara, eu sei que é cedo para falar isso, mas preciso que você saiba. Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem as mais importantes de sua vida. Eu me apaixonei por você, por tudo o que você é, e quero estar presente para cada momento daqui para frente. O nascimento do bebê, os primeiros passos, as primeiras palavras. Você está falando sério? Completamente. Rafael acariciou suavemente a barriga dela. Quero ser o pai que essa criança merece ter. Quero ser o homem que você merece ter ao seu lado. Clara sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade e terror ao mesmo tempo. Mas você mal me conhece. Conheço sua bondade. Conheço sua força. Conheço sua capacidade de amar incondicionalmente. Ele fez uma pausa. E sei que você me faz querer ser um homem melhor. Você já é um homem bom. Sou melhor com você. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons rosados e dourados que se refletiam nos olhos de Rafael. Clara sentia como se estivesse vivendo um sonho do qual nunca queria acordar. Se é com você, eu não tenho medo, ela sussurrou, ecoando as palavras que havia dito na estrutura original. Rafael sorriu, puxando-a para mais perto. Nem eu. Eles caminharam de volta para a casa em silêncio confortável, mas quando chegaram ao terraço, Rafael parou. Clara, eu quero fazer isso direito. Sei que você que não tem experiência. Ele corou ligeiramente. Quero que sua primeira vez seja especial, perfeita. Clara sentiu borboletas dançando em seu estômago. O que você está sugerindo? Jantar comigo amanhã à noite, aqui no terraço, sob as estrelas. Apenas nós dois. Seus olhos brilhavam com uma ternura que a fez derreter. E se você quiser, se você se sentir pronta, podemos dar o próximo passo. E qual seria o próximo passo? Rafael sorriu, levando a mão dela aos lábios e beijando suavemente seus dedos. Mostrar a você como é ser amada por completo. Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer todo seu corpo com aquelas palavras. Sim, ela sussurrou. Sim. Sim para o jantar. Sim para tudo. Os olhos de Rafael se iluminaram como se ela tivesse acabado de lhe dar o presente mais precioso do mundo. Tem certeza? Absoluta. Clara se ergueu nas pontas dos pés e beijou suavemente seus lábios. Confio em você. Eu vou cuidar de você. Rafael prometeu contra seus lábios. De vocês duas. Para sempre. Quando Clara finalmente voltou para seu quarto naquela noite, flutuava em uma nuvem de felicidade. Pela primeira vez desde que descobrira a gravidez, sentia que seu futuro estava cheio de possibilidades lindas. Ela se deitou, acariciando a barriga, e sussurrou para o bebê. Acho que encontramos nosso lar, meu amor, e alguém que vai nos amar exatamente como somos,
O bebê chutou suavemente, como se concordasse, e Clara adormeceu sorrindo, sonhando com a manhã e com todas as promessas que ele traria. O dia amanheceu com uma névoa dourada pairando sobre os vinhedos, como se a própria natureza estivesse antecipando algo especial. Clara acordou com borboletas no estômago e um sorriso que parecia ter se fixado permanentemente em seu rosto. O jantar com Rafael era essa noite, e pela primeira vez em meses sentia-se verdadeiramente feliz. Ela passou a manhã preparando um almoço especial para os funcionários. Um ensopado aromático que deixou toda a vinícola perfumada com cheiros de alecrim e vinho tinto. Teresa comentou que nunca havia visto Clara tão radiante, e até José notou o brilho diferente em seus olhos. Alguém está feliz hoje, observou Carla, ajudando-a a servir o almoço. Aconteceu alguma coisa boa? Clara corou, incapaz de esconder o sorriso. Talvez. Tem a ver com o patrão? Todo mundo notou como vocês têm caminhado juntos pelos vinhedos. Antes que Clara pudesse responder, um som de motor perturbou a tranquilidade da vinícola. Um carro prateado e barulhento subia pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que contrastava com a serenidade matinal. Clara sentiu uma gelada percorrer sua espinha. Havia algo familiar naquele som, naquela forma agressiva de dirigir. O carro parou no pátio principal com uma freada brusca. A porta se abriu violentamente e um homem saiu cambaleando. Clara reconheceu imediatamente a silhueta. Cabelos desarrumados, roupas amarrotadas, o andar arrogante que ela conhecia tão bem. Rodrigo. Merda! Ela sussurrou, suas mãos indo instintivamente para a barriga. Clara, você conhece esse homem? Carla perguntou, notando a palidez súbita no rosto dela. Rodrigo olhou ao redor como se fosse dono do lugar, seus olhos vermelhos e inchados sugerindo uma noite de bebedeira. Quando a viu na porta da cozinha, seu rosto se contorceu num sorriso cruel. Aí está você! Ele gritou, cambaleando em direção a ela. Minha querida ex-namorada e a criança que ela diz que é minha. Clara sentiu o sangue gelar. Todos os funcionários pararam o que estavam fazendo, observando a cena com curiosidade e preocupação crescentes. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, tentando manter a voz firme, mas suas mãos tremiam visivelmente. Vim buscar o que é meu, ele disse, se aproximando com passos instáveis. O cheiro de álcool e cigarro emanava dele como uma nuvem tóxica. Soube que você arranjou um emprego em lugar chique, que conseguiu se infiltrar na casa de um ricaço. Você está bêbado. Vá embora. Embora? Rodrigo riu alto, um som desagradável que ecoou pelo pátio. Ainda não terminei de falar. Você desapareceu da cidade como uma ladra, Clara. As pessoas ficaram curiosas. Muito curiosas. José se aproximou claramente preocupado. Senhor, o senhor não pode perturbar nossos funcionários. Preciso pedir que se retire. Rodrigo o encarou com desprezo. E quem é você, velhote? O segurança particular da minha ex? Eu sou o capataz desta propriedade. E você está invadindo propriedade privada. Propriedade privada? Rodrigo gargalhou. Que interessante. Clara sempre teve queda para lugares onde não deveria estar. Clara sentiu náusea subindo pela garganta. Rodrigo, por favor, vá embora. Você não quer esse bebê, lembra? Foi você mesmo quem disse que eu deveria me livrar dele. Ah, mas isso foi antes de saber que você havia conseguido um emprego em vinícola de ricaço. Seus olhos brilharam com malícia. Agora mudei de ideia. Talvez seja hora de assumir minhas responsabilidades paternas. O cinismo em sua voz fez Clara estremecer. Você não é o pai desta criança. Não? Rodrigo se aproximou mais, invadindo seu espaço pessoal. Clara recuou instintivamente. Porque eu lembro muito bem daquela noite, Clara. Lembro de cada detalhe do que fizemos.
Você está mentindo, Clara gritou, as lágrimas começando a arder em seus olhos. Você sabe muito bem que nunca aconteceu nada entre nós. Prove, ele desafiou com um sorriso malicioso. Prove para toda essa gente bonita que eu não sou o pai do seu filho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara olhou ao redor e viu dúvida nos rostos de alguns funcionários. Rodrigo havia plantado sua semente de veneno e ela podia ver crescendo. Já chega! A voz profunda cortou o ar como uma lâmina. Todos se viraram. Rafael caminhava em direção ao grupo, sua bengala batendo ritmicamente no chão de pedra. Mas havia algo diferente em sua postura. Uma autoridade perigosa que fez até Rodrigo hesitar. Quem é você? Rodrigo perguntou, tentando manter a arrogância, mas sua voz tremeu ligeiramente. Eu sou o dono desta propriedade, Rafael disse calmamente, parando próximo a Clara. E você está perturbando minha funcionária. Rodrigo olhou Rafael de cima a baixo, notando a bengala, o modo cuidadoso como ele se apoiava. Um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. Ah, entendi. O ricaço aleijado. Ele riu com crueldade. Clara sempre teve queda para casos perdidos. Primeiro eu, agora você. Rafael não reagiu ao insulto. Em vez disso, deu um passo à frente, colocando-se entre Clara e Rodrigo. Senhor, ele disse com uma calma glacial, tem 5 minutos para sair da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Polícia? Rodrigo fingiu estar assustado. Por quê? Por querer conhecer o filho que vai nascer? Por querer conversar com a mãe da minha criança? Porque está claramente embriagado, dirigindo sob efeito de álcool e perturbando a paz. Rafael respondeu sem alterar o tom. E porque Clara já deixou claro que sua presença não é bem-vinda. Clara pode falar por si mesma, Rodrigo retrucou, tentando contornar Rafael para chegar até ela. Não precisa de um aleijado para defendê-la. Foi quando Rafael se moveu. Com uma velocidade que surpreendeu a todos, incluindo Clara, ele largou a bengala e agarrou Rodrigo pela gola da camisa. Suas pernas, que Clara sabia ainda estarem em recuperação, se firmariam com uma força nascida da raiva pura. Escute bem, seu merda! Rafael disse, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Você pode me insultar o quanto quiser, mas se falar mais uma palavra desrespeitosa sobre Clara, vai descobrir que um aleijado ainda pode quebrar sua cara. Rodrigo tentou se soltar, mas Rafael o segurava com uma força que revelava anos de fisioterapia intensiva. Você não pode me ameaçar. Não é ameaça, é promessa. Rafael o empurrou, fazendo Rodrigo cambalear para trás. E quanto à sua reivindicação patética sobre ser pai desta criança, pare de mentir. Clara me contou a verdade sobre a concepção. A verdade? Rodrigo tentou recuperar a compostura, alisando a camisa amarrotada. E que verdade seria essa? Que você nunca tocou nela, que foi inseminação artificial, que você fugiu quando soube da gravidez porque sabia que não tinha nada a ver com isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo abriu e fechou a boca várias vezes, claramente tentando encontrar uma mentira convincente. Isso não prova nada, ele finalmente balbuciou. Prova o suficiente para mim. Rafael se abaixou, pegou sua bengala sem tirar os olhos de Rodrigo. E agora você tem 2 minutos para sair daqui antes que eu pare de ser educado. Rodrigo olhou ao redor, vendo apenas rostos hostis. A verdade havia sido revelada, e sua tentativa de chantagem havia fracassado miseravelmente. Isso não acaba aqui, ele rosnou, recuando em direção ao carro. Você acha que pode ter tudo, Clara? Acha que pode viver num conto de fadas? Ela pode e vai, Rafael disse firmemente. E você não faz mais parte da história dela. Rodrigo entrou no carro com movimentos bruscos,
Ligou o motor e acelerou violentamente, levantando uma nuvem de poeira e deixando marcas de pneu no pátio. Quando o som do motor finalmente desapareceu na distância, Clara percebeu que estava tremendo. Rafael imediatamente se aproximou, envolvendo-a em seus braços. Está tudo bem, ele sussurrou contra seu cabelo. Ele não vai mais incomodá-la. Como pode ter certeza? Ela perguntou, a voz embargada. Porque homens como ele são covardes. Só atacam quando acham que têm vantagem. Rafael a afastou gentilmente para olhar em seus olhos. E agora ele sabe que você não está mais sozinha. Clara olhou ao redor e viu os funcionários dispersando, muitos com expressões de admiração por Rafael e simpatia por ela. A verdade havia sido revelada, e ela se sentia estranhamente limpa, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Obrigada, ela disse, acariciando o rosto dele, por me defender, por acreditar em mim. Sempre, Rafael prometeu, beijando suavemente sua testa. E Clara? Sim? Nosso jantar ainda está de pé. Na verdade, agora tenho ainda mais motivos para querer celebrar. Que motivos? Rafael sorriu, aquele sorriso que a fazia sentir como se fosse a mulher mais amada do mundo. Você pode ter feito esse filho sozinha, mas quem vai criá-lo somos nós, juntos. As palavras ecoaram no pátio como uma promessa sagrada. Clara sentiu lágrimas de felicidade ardendo em seus olhos e, pela primeira vez, desde que soubera da gravidez, acreditou completamente que seu futuro seria mais bonito do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Juntos, ela repetiu, e a palavra soou como música em seus lábios. Para sempre, Rafael acrescentou, selando a promessa com um beijo que apagou qualquer lembrança do passado, deixando apenas a promessa dourada do amanhã. 3 meses depois, o outono pintava os vinhedos com tons dourados e avermelhados, que pareciam ter saído de uma pintura. Clara caminhava lentamente pelos corredores da maternidade, uma mão apoiada na parede, a outra segurando a de Rafael. As contrações vinham em ondas regulares agora, cada uma mais intensa que a anterior. Respira, meu amor, Rafael sussurrava, sua voz carregada de emoção e nervosismo. Estamos quase lá. Clara sorriu entre uma contração e outra. Durante esses 3 meses, Rafael havia se tornado não apenas seu companheiro, mas seu melhor amigo, seu confidente, seu porto seguro. Ele havia acompanhado cada consulta médica, montado o berçário com as próprias mãos, lido livros sobre maternidade com uma dedicação que a emocionava até as lágrimas. Ela está com pressa, Clara ofegou quando outra contração a dominou. Quer conhecer o papai. Rafael parou, pegando seu rosto entre as mãos. Papai, ele repetiu, como se ainda não acreditasse completamente. Deus, Clara, eu te amo tanto. 15 horas depois, quando os primeiros raios de sol dourado entravam pela janela do quarto da maternidade, um choro forte e saudável ecoou pelo ambiente. Clara desabou contra os travesseiros, exausta, mas radiante, enquanto a enfermeira colocava um pequeno embrulho rosa em seus braços. É uma menina, anunciou o médico com um sorriso. Perfeita e saudável. Rafael estava parado ao lado da cama, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Quando Clara ergueu a bebê para que ele pudesse ver, ele soluçou. Ela é linda. Ele sussurrou, tocando gentilmente a pequena mão que se fechou automaticamente ao redor de seu dedo. Perfeita como a mãe. Quer segurá-la? Clara perguntou, e Rafael assentiu, estendendo os braços com reverência. Quando a bebê se acomodou contra seu peito, Rafael fechou os olhos e sussurrou. Oi, princesa. Sou o papai que escolheu te amar antes mesmo de você nascer. Clara sentiu lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas. Como vamos chamá-la? Esperança, Rafael disse sem hesitar. Porque foi o que você trouxe para a minha vida. Esperança Rafael Santos. Clara testou o nome. Soa perfeito. No dia seguinte, quando voltaram para a vinícola, encontraram uma surpresa esperando.
Todo o pátio estava decorado com faixas e flores, e os funcionários, incluindo Sônia, que havia se tornado uma das maiores defensoras de Clara, estavam reunidos para dar as boas-vindas à pequena Esperança. "Bem-vinda ao lar, princesa!" Teresa gritou, e todos aplaudiram. José se aproximou com um sorriso que parecia partir seu rosto ao meio. "Senhor Rafael, a senhorita é linda como a mãe e vai ser teimosa como o pai." "Ah, desde que seja feliz", Rafael respondeu, segurando Clara pela cintura enquanto ela embalava Esperança. Nos meses que se seguiram, a vinícola se transformou completamente. O som de risadas de bebê ecoava pelos corredores. Clara havia assumido oficialmente a administração da casa e Rafael voltara a trabalhar ativamente nos negócios. Sua bengala agora mais um símbolo de superação que de limitação. Uma tarde de primavera, quando Esperança completava 6 meses e já engatinhava pelo chão do escritório enquanto Rafael trabalhava, Clara entrou carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros. "Como estão meus 2 amores?" ela perguntou, beijando primeiro Rafael, depois pegando Esperança no colo. Esperança estava me ajudando a calcular a produção desta safra, Rafael disse com seriedade fingida. "Ela tem uma intuição natural para números." "Claro que tem. É filha sua." Clara se acomodou na poltrona próxima à dele. "Rafael, posso te perguntar uma coisa?" "Qualquer coisa." "Você se arrepende de ter assumido responsabilidade por nós duas? Sua vida mudou completamente." Rafael largou os papéis e se virou para encará-la completamente. "Clara Santos, você está louca?" "É sério, você era um homem livre, agora tem uma família. Isso deve ser a melhor coisa que já me aconteceu." Ele completou, levantando-se e se ajoelhando ao lado da poltrona dela. "Clara, antes de você chegar, eu estava apenas existindo. Agora estou vivendo, realmente vivendo." Esperança escolheu esse momento para dar sua primeira risadinha real, um som cristalino que fez ambos os adultos se derreterem. "Ela concorda comigo", Rafael disse, acariciando a bochecha da bebê. "Não é, princesa? Papai é muito feliz com vocês." "Papai!" Esperança balbuciou, e foi sua primeira palavra clara. Clara e Rafael se entreolharam em choque, depois explodiram em risos e lágrimas de felicidade. "Ela disse papai!" Clara exclamou. "Sua primeira palavra foi papai!" Rafael pegou Esperança no colo, girando com ela enquanto ela ria. "Isso mesmo, princesa. Papai te ama muito." Foi nesse momento de pura felicidade que Rafael tomou uma decisão que vinha amadurecendo há meses. "Clara", ele disse, voltando a se ajoelhar, mas desta vez tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Há algo que venho querendo te perguntar há muito tempo." Clara sentiu o coração parar. "Rafael, eu sei que nossa história começou de forma não convencional. Sei que você veio para cá fugindo de um passado doloroso e eu estava perdido em minha própria dor." Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. "Mas você me deu mais do que amor, Clara. Você me deu uma família, me deu propósito, me deu uma filha que amo como se tivesse ajudado a criá-la." Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Clara, enquanto Esperança brincava com os botões da camisa de Rafael, alheia à importância do momento. "Quer se casar comigo?" Ele perguntou, sua voz tremendo de emoção. "Quer fazer oficial o que já existe em nossos corações? Quer que Esperança tenha legalmente o pai que já tem no coração?" "Sim", Clara sussurrou, depois disse mais alto. "Sim, 1000 vezes sim." Rafael deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Depois se levantou para beijá-la, enquanto Esperança aplaudia com suas mãozinhas pequenas, como se entendesse que algo maravilhoso estava acontecendo. 6 meses depois, numa tarde dourada de outono, exatamente 1 ano após Clara ter chegado à vinícola,
Ela caminhava pelo corredor improvisado entre as parreiras, vestindo um vestido simples de cetim branco que acentuava sua beleza natural. Esperança, agora uma criança de 1 ano, com cachos dourados e olhos brilhantes, era carregada por Teresa, jogando pétalas de rosas pelo caminho. Rafael a esperava no altar improvisado, sob a pérgola onde haviam se beijado pela primeira vez. Ele usava um terno elegante, mas tinha dispensado a bengala. Suas pernas haviam se fortalecido tanto que ela agora era apenas para ocasiões de maior cansaço. Quando Clara chegou ao altar, Rafael estendeu as mãos para ela, e Esperança imediatamente quis ir para os braços do pai. Família, a menina disse claramente, sua segunda palavra favorita, fazendo todos rirem através das lágrimas. Sim, princesa, Rafael sussurrou beijando sua testa. Uma família. O padre local, um homem idoso e sorridente, conduziu a cerimônia simples, mas emocionante. Quando chegou o momento dos votos, Rafael entregou Esperança para Teresa e pegou as mãos de Clara. Clara, ele começou, sua voz carregada de emoção. Você chegou à minha vida quando eu havia desistido de viver. Trouxe consigo não apenas amor, mas esperança, propósito e uma filha que me ensinou que o amor mais puro é aquele que escolhemos, não apenas aquele que nasce conosco. Ele fez uma pausa, limpando uma lágrima que escapara. Prometo te amar, proteger e valorizar todos os dias da minha vida. Prometo ser o pai que Esperança merece e o marido que você sonhou ter. Prometo que nunca mais você se sentirá sozinha neste mundo. Clara estava chorando abertamente agora. Rafael, ela começou com voz embargada. Você me deu mais do que amor. Você me deu dignidade quando eu havia perdido a minha. Me deu esperança quando eu havia desistido de sonhar. E me deu uma família quando eu pensava que seria apenas eu e minha filha contra o mundo. Ela respirou fundo, tentando controlar a emoção. Prometo te amar com toda a força do meu coração. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras que a vida nos trouxer. E prometo que nossa família será sempre um lugar de amor, aceitação e felicidade. Pelos poderes que me foram conferidos, o padre disse com um sorriso caloroso, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Quando Rafael beijou Clara, todos os funcionários da vinícola explodiram em aplausos e gritos de felicidade. Esperança gritou, mamãe, papai, e estendeu os bracinhos para eles. Mais tarde, durante a festa no pátio principal, decorado com luzes de fada e flores do jardim, Clara e Rafael dançaram sob as estrelas, enquanto Esperança dormia no colo de Teresa. Feliz? Rafael perguntou, girando Clara suavemente. Mais do que eu jamais sonhei ser possível, ela respondeu, apoiando a cabeça em seu peito. E você? Eu tenho tudo o que sempre quis e nunca soube que precisava. Ele beijou seu cabelo. Uma esposa que me ama, uma filha que me escolheu como pai e uma família que construímos com amor verdadeiro. Clara se afastou para olhar em seus olhos. Obrigada. Por quê? Por ter me mostrado que às vezes os finais felizes chegam disfarçados de novos começos. Rafael sorriu, aquele sorriso que havia se tornado a coisa mais preciosa do mundo para ela. Este não é um final, meu amor. É apenas o começo da nossa história real. E enquanto dançavam sob o céu estrelado, com os vinhedos dourados ao redor e o som da felicidade ecoando pela propriedade, Clara soube que ele estava certo. Esta era apenas a primeira página do resto de suas vidas juntos. Você me deu um lar, e eu quero passar cada dia da minha vida agradecendo por isso. Rafael sussurrou contra seus lábios, ecoando as palavras que haviam selado seu destino. E eles viveram felizes para sempre, provando que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados e transformar até as histórias mais improváveis em contos de fadas reais.